Bom dia a todos. Vamos começar então mais um módulo, né? Dessa vez um módulo da Clínica das Mulheres. Vocês estão conseguindo ver o slide? Bom dia, sim. Tá. Bom dia, obrigada. Mari, você pode começar a gravar para mim, fazendo um favor? Ei, Dani. Valeu, obrigada, Mari. Bom, então vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso módulo da Clínica da Mulher. E aí, a nossa primeira aula do módulo, né, vai falar sobre o feminino na psicanálise. E para a gente falar sobre esse tema, nós vamos usar como de praxe, né, que a gente sempre faz, 3 bibliografias por aula. Então, nós vamos usar Sexualidade Feminina do Freud, vamos usar algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, também do Freud. E para fechar, nós vamos usar o Lacan, né, diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina. Bom, como de praxe também, essa nossa primeira aula é uma aula aberta, né, está sendo transmitida pelo YouTube, né, Mari está aqui para me ajudar, se tiver alguma pergunta lá pelo YouTube, ela me ajudar aqui, e como a gente sempre combina, né, vamos manter aí os áudios desligados, né, e ao longo da aula, vocês podem ir fazendo perguntas pelo chat, ou quem preferir, esperar ali o finalzinho da aula, né, para fazer a sua pergunta pelo abrindo o áudio. Bom, então vamos lá, né, o que o Freud, então, dizia sobre as mulheres. Então, o texto sobre a sexualidade feminina do Freud, ele nos remete a uma importante questão clínica ao tratar da fase pré-edípica na menina, na qual se situa a vinculação original com a mãe, né? Essa fase pré-edípica é bem importante, né, na obra do Freud, e algumas pessoas tendem a entendê-la como algo cronológico, né, como algo ali que antecede o Édipo. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar isso em Lacan, a gente observa que não se trata de uma temporalidade, né, de um antes e um depois, e sim de algo desse Édipo feminino que não vai ser simbolizado, né, que não vai passar naquela corrente edípica que a gente vai ver aqui, que é diferente do menino, da menina, enfim. Então, o que a gente pode considerar de pré-edípico é aquilo que não passou pelo Édipo, é aquilo que não foi possível, né, de uma simbolização. Então, dessa leitura, né, destacam-se as razões que conduziriam ao desligamento da mãe, com ênfase no que Freud apresenta como a inferioridade orgânica da menina, que, uma vez reconhecida, faz com que ela se rebele contra a mãe. Então, Freud ele vai dizer que essa fase pré-edípica, ela está falando de duas hostilidades, né, que a menina, ela, né, transfere para a mãe. A primeira hostilidade, numa acusação da mãe tê-la feito mulher, e a segunda, né, hostilidade é a de que a mãe não deu a ela o apêndice imaginário do falo, né? E aí, por conta disso, por conta dessa questão fálica, né, de não haver um representante imaginário no corpo, né, que apontaria para esse falo, que é o que acontece nas meninas, né, que ela não tem o pênis, então isso traz, né, no inconsciente dessa menina, essa inferioridade orgânica, né? Isso também não é só das meninas, né? O Freud também vai dizer que os meninos, eles tendem a lidar, a interpretar a mulher como um ser mutilado, né? E que ele tem, de alguma forma, um desprezo por isso, né? Não é à toa, né, que até tem um vídeo meu lá no YouTube,
que eu falo do masoquismo feminino, né? Que é essa fantasia do homem em supor que as mulheres, elas são inferiores, né? Elas gostariam de sentir dor, né? Enquanto que, na verdade, isso é uma fantasia muito mais do homem do que da própria mulher. A questão da mulher não é se sentir inferior. A questão da mulher é que tem algo nela que não é simbolizado, que ela fica ali com uma certa denúncia, né, de uma falta. Então, essa inveja fálica na menina, ela vai se colocar como um elemento fundamental nos destinos da sexualidade feminina, uma vez que pode determinar a detenção do caminho evolutivo que a conduz ao pai, fazendo restar um complexo de masculinidade ao invés da realização da feminilidade. Então, ele vai dizer que algumas meninas, né, por conta dessa inveja fálica, que é desejar ter o falo, ela pode acabar evoluindo, saindo da relação dela com a mãe e evoluindo para o pai, na tentativa de que o pai dê a ela aquilo que a mãe não deu, né? Então, como ela entra nessa acusação com a mãe, ela pensaria assim: bom, então já que a minha mãe não me deu, né? Então eu vou procurar isso em outro lugar. E aí o outro lugar que ela decide procurar é o lugar, né, do pai. E aí ela entra no Édipo. Por isso que a gente também diz que o Édipo feminino ele é uma formação secundária, né? Porque enquanto o menino ele já está no Édipo, né, e ele sai do Édipo por conta da ameaça de castração, a gente vai ver isso um pouco melhor mais para frente. A menina não, né? A menina é a partir da inveja que ela tem, que já é uma consequência de um Édipo, né? É que ela vai entrar no Édipo no momento em que ela vai procurar por essa falta no pai. Então, ele vai dizer, no entanto, que é interessante que é interessante notar que, a despeito das múltiplas razões que podem conduzir ao desprendimento da mãe, o Freud destaca que tal vinculação está destinada a perecer, uma vez que estaria dominada por uma poderosa ambivalência, o amor e o ódio. Então, o que o Freud está chamando a atenção é que as meninas teriam motivos de sobra para, diríamos, eliminar a relação dela com as mães, né? Porque ela tem lá duas hostilidades, como eu falei, né? Duas denúncias, né, em relação à mãe. Ela acaba evoluindo na procura do pai, né? Por isso que ela acha que a mãe não a deu. Então, isso seriam muitas razões para ela simplesmente abrir mão dessa relação. Mas é o que o Freud justamente vai dizer: isso não vai acontecer. Elas vão ficar vinculadas a essa relação com a mãe, né? E ele vai dizer que isso acontece porque nessa relação existe uma poderosa ambivalência de amor e ódio. Na relação do menino com a mãe, a gente não observa essa ambivalência. Tanto que quando clinicamente a gente atende um homem, né, quando ele fala da mãe, traz ali um ar de santidade, de respeito, mas é a minha mãe. Um pouco diferente na clínica quando a gente escuta uma mulher falando da mãe, que ela tem muito mais apontamentos, né, de insatisfação do que o menino. Então, o Freud ele vai dizer que a relação amorosa menos ambivalente que a gente pode observar é a relação de uma mãe com seu filho homem. Então, esse amódio, né, ele se colocou nos termos que se desprenderam do texto e conduziram às evidências clínicas do que se revela em termos de absolutos na relação entre mãe e filha, em que, caso a caso, pode fazer ressaltar o que não foi cedido em termos da original satisfação aí obtida, né? Então, é exatamente o que eu estava falando, né? A gente observa evidências clínicas que levam a gente a entender que essa relação mãe-filha, ela traz aí algumas questões. Bom, e aí, eu trouxe aqui um pouco da leitura do Congresso sobre a Feminilidade, que é um texto que complementa um pouco a sexualidade feminina, né? Para a gente falar um pouco melhor sobre esse para além do feminino. Então, pontualmente, a leitura do texto de 1931
conversa com o texto de 1932, 33, né, que alguns chamam. Ou seja, o 1931 é a sexualidade feminina, que a gente estava falando no slide anterior, e esse texto de 1933, 32, 33 é o tal do texto da feminilidade, que ele vai trazer um pouco mais essa relação do para além do feminino. Então, ele vai dizer que nesse texto da feminilidade, ele nos faz notar que a sexualidade feminina, ela resta enigmática para Freud, não se obtendo a uma final correspondência entre a feminilidade e a anatomia. Então, esses textos, como vocês estão vendo, né, eles já são textos ali da década de 30. E o Freud, ele fica muito doente, né, e ele vai falecer em 1939. Então, a gente observa, né, que o Freud, ele não teve muito tempo para poder trabalhar essas questões do feminino. Então, por isso que o feminino em Freud fica, né, enigmático, e ele vai dizer, olha, o que eu poderia falar sobre as mulheres, eu já falei. Se vocês quiserem saber um pouco melhor, recorram aos poetas. E ele deixa essa pista, né? Essa pista de que, olha, não sei se falicamente, simbolicamente, a gente conseguiria denominar o campo do feminino. E o Lacan vai pegar essa deixa do Freud, que a gente vai ver lá depois quando a gente entrar no texto do Lacan, né, diretrizes para um congresso de sexualidade feminina. Ele vai pegar todas essas questões do Freud e vai, né, trazer como ponto de estudo para tentar, diríamos ali, terminar a tese que ele começou, mas não conseguiu terminar, né? Então, nesse sentido, essa disposição bissexual, apontada como mais evidente nas mulheres do que nos homens, dada a existência de duas zonas sexuais dominantes, que são o clitóris e a vagina. Então, não é à toa que o complexo de Édipo da mulher, ele é tão complexo, né? Primeiro porque tem essa fase pré-edípica, e depois que ela tem que mudar o objeto, que é o objeto materno, para o objeto paterno, e em seguida ela precisa mudar a zona erógena, que é passar do clitóris para a vagina, porque a vagina, ela acaba sendo um órgão enigmático para a mulher, né? Tanto que, se a gente fizer uma roda de mulheres, uma pesquisa sobre sexologia, o gozo clitoriano, ele é bem definido entre as mulheres, porque ele é um gozo muito parecido com o gozo peniano, né? A estrutura clitoriana é muito parecida com a estrutura peniana, né? Então, diríamos assim, que o gozo, né, o orgasmo clitoriano, ele é muito claro, localizado pelas mulheres, enquanto que o gozo vaginal não, né? Porque aí fala de ponto G, mas aí o ponto G é diferente para cada mulher, e tem muitas mulheres que não conseguem alcançar esse orgasmo, né? Ficam mais restritas ao clitóris, então tem aí algumas questões que a gente escuta entre as mulheres, na clínica, nesses grupos de sexologia, que fica aí, diríamos, uma bissexualidade, né? Porque ela tem como diz por aí, né, orgasmos múltiplos, né, porque ela pode ter 1000 possibilidades de alcançar esse orgasmo, e o homem, ele teria um só, né, que é ali o pênis, penetração, né, ejaculação. E a mulher não, a mulher, como ela tem essas duas zonas erógenas, ela tem possibilidades múltiplas, né, de obter esse prazer. Mas a gente sabe também que, apesar dessa capacidade múltipla de ter prazer, tem mulheres que acabam não tendo nenhum, porque não consegue se encontrar ali, fica com uma dificuldade de encontrar, né, enfim, a sua sexualidade ali, e como lidar com essa vagina que, para algumas mulheres, é um pouco enigmática. E a vagina, ela tem também uma característica que ela só começa a ter uma função lá na puberdade, porque toda a masturbação da menina, enquanto criança, bebê, é clitoriana. Nenhuma criança vai ficar enfiando o dedo na vagina, pegando objeto e enfiando na vagina. A descoberta é toda clitoriana. A vagina, ela começa a ter uma dimensão de importância quando vem a menstruação, né? Quando vem a menarca, que costuma acontecer na puberdade, né? Que é o momento em que
aquele corpo, né, deixa de ser um corpo infantil e passa a ser um corpo adolescente e depois, posteriormente, adulto. Então, a gente parece encontrar, né, uma nova perspectiva pela indicação de Freud, de que a psicanálise ela nos ensina a manejar com uma só libido, ainda que seus fins e modos de gratificação possam ser ativos e passivos, né? Então, em Freud, o que fica um pouco evidente para a gente é que existe uma libido, uma única corrente de libido. E essa corrente de libido, ela é sempre ativa, porque o Freud vai dizer que no inconsciente nós só temos o registro do masculino, daquilo que é fálico. E como a gente já falou aqui, nem tudo na mulher é fálico. Tem alguma coisa que saiu, né, da dimensão fálica. E isso que sai da dimensão fálica, isso que resta da dimensão fálica, né, ela fica, diríamos assim, para Freud, numa classificação de uma libido passiva, né? E não de uma libido ativa, como no caso dos meninos. Então, por isso que o Freud vai evidenciar que a gente só tem uma libido, que é sempre uma libido ativa, né? De investimento no objeto externo. Só que nas mulheres, a gente vai ter ambas. A gente vai ter essa libido ativa, que é uma libido fálica, mas nós vamos ter também uma libido passiva, que a gente vai ver depois, mais para frente, ao longo das aulas do curso, que a mulher se colocaria, então, no lugar de objeto, né? Por isso, esse lugar de passividade. A gente vai entender melhor esse lugar, né, depois nas outras aulas. Então, contudo, né, acrescentou-se a leitura como algo das posições das mulheres e do homem no amor. Introduzimos a assertiva de Freud, que aponta: o que há aí está separado por uma defasagem psicológica, ponto que pode inaugurar uma nova conversa de Freud a Lacan. Então, quando Freud ele fica fazendo todas essas diferenciações entre o homem e a mulher, inclusive na forma de amar, porque ele vai falar disso lá na introdução ao narcisismo, né? Ele vai dizer que o homem ele ama de forma anaclítica, que é apoiada no primeiro objeto amoroso que foi a mamãe, enquanto que a mulher ela ama, né, de forma narcísica, né? Ou seja, ela não quer ser amada como objeto anterior, ela quer ser amada narcisicamente pelas características que ela tem, né, para ela conseguir se sentir valorizada, né, por esse amor. Por isso, então, que na Clínica das Mulheres a gente tem, por exemplo, esses grupos anônimos das mulheres que amam demais, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar em grupo de, né, assim, terapêuticos dos homens que amam demais, né? Porque a questão do amor costuma ser uma questão muito mais feminina do que masculina. Então, existe uma defasagem psicológica. Então, a gente vai ter comportamentos que são puramente masculinos e comportamentos que são da ordem do feminino, né? Então, se conclui com a indicação de Freud, ao final do texto da feminilidade, que parece nos lançar um caminho para além do Édipo, ao falar da mulher para além da função sexual. Então, sempre que a gente fala de feminino na psicanálise, a gente está falando de um além-falo, né? Então, a gente fala, o para-além feminino é o para-além fálico. Vocês devem lembrar do texto do Freud, do para-além do princípio do prazer. E lá, quando ele fala do para-além do princípio do prazer, ele traz uma lógica de repetição, de gozo, de pulsão de morte. E as mulheres têm a ver com isso, não a repetição é neurótica, mas essa pulsão de morte, esse gozo, né? Porque o Freud, inclusive, vai nos apresentar, vai nomear esse para-além fálico das meninas como uma outra modalidade de gozo, né? Ele vai chamar de outro gozo. Bom, então, para-além, ela é um ser humano. E o Freud nos convida a buscar, em nossa própria experiência, na poesia ou na ciência, os meios de avançar sobre o enigma da feminilidade. E com Lacan, seguimos a partir da sua formulação da não toda fálica, que nos dirige às mulheres e os seus nomes.
né? Então, o Lacan capta, né, esse desejo do Freud de que a gente continuasse estudando sobre as mulheres, né, para a gente continuar entendendo o que esse campo nos revela, né? E aí o Freud vai trazer a terminologia da não toda fálica, ou seja, as mulheres são fálicas, mas elas são não todas, né? Elas não estão ali com os dois pezinhos. Mas aí, voltando a Freud, para depois a gente caminhar para Lacan, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha, né? Do texto Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos, de 1925, onde o Freud está apresentando a diferença, né, da travessia edípica do menino e da travessia edípica da menina. Então, ele vai postular que ele não acredita que a masturbação dos meninos esteja já desde o início relacionada aos seus desejos edipianos, né? O Freud vai falar que aquela masturbação infantil, até mesmo do bebê, ela não tem nenhuma relação edípica, né? De, eu amo o objeto, eu quero estar com ele, né? Eu quero ter relações sexuais com ele. Ele vai dizer que essa masturbação ela não tem nada a ver com desejos edipianos, e sim com conhecimento do corpo, entender como que aquele corpo funciona, as zonas erógenas que estão ali, que já estão funcionando, que ainda não estão tão bem representadas ali para aquele sujeito, mas elas estão em funcionamento, né? No entanto, quando a gente diz respeito à pré-história do complexo de Édipo nas meninas, quer dizer, nos meninos, a gente também não tem uma clareza absoluta. Então, se acredita que o menino ele tem uma fase terna com o pai, identificando-se com esse, não tendo nenhum sentimento de rivalidade em relação à mãe. Então, o Freud, ele não consegue localizar uma pré-história no Édipo dos meninos. Por isso que o Édipo dos meninos é um Édipo simples, né? Ele ama a mamãe, tem medo de perder o pipi, então ele deixa a mamãe para lá e vai procurar uma outra mulher, né? Ou seja, amar uma outra mulher apoiado, como eu disse, né, da questão do amor, nesse objeto perdido por definição, que foi a mãe. Ah, Dani, mas e o homossexual? Então, vamos lembrar que quando a gente está falando de características, a gente está falando de simbólico. Então, um homem homossexual, ele vai buscar em outro homem as características de objeto da mãe, né? Então, não muda nada, né? Não precisa ser uma mulher. Pode ser um homem cumprindo essa função. Mas o Édipo dele é muito linear. Enquanto que na menina, o complexo de Édipo, ele levanta uma suposição extra. Como a menina elege o pai como objeto de investimento amoroso e abandona a mãe? Como que fica esse abandono das meninas em relação à mãe? Então, antes de a menina desejar ter um filho com o pai, precede uma lógica pré-histórica. Então, antes ela fazia aquele movimento de procurar no pai aquilo que ela supostamente acha que a mãe não deu, né? Ela vai vivenciar antes disso uma pré-história com a mãe, que eu já falei aqui no início da aula. Então, o Freud ele vai postular que esse desapontamento gerado pela ausência do pênis na menina acaba culminando no afastamento da mãe, em acusá-la de amar mais os outros filhos, que tenham pênis, e para de se masturbar decepcionada com o seu clitóris. Então, ele vai falar que pode acontecer um desapontamento dessas meninas, quando principalmente ela tem irmão, homem, que aí ela vai dizer, você ama mais o meu irmão, porque tanto você ama mais o meu irmão, que você o fez com pênis. Clinicamente falando, como é que a gente escuta isso, né? Eu, essa semana, também atendendo uma paciente, ela descobriu que ela está com um problema, que é um problema anatômico e tal, que ela vai ter que fazer uma cirurgia. E aí ela estava muito preocupada com a cirurgia, né, com medo, sim, de dar algum problema e tal, não. E aí ela estava muito angustiada, né? Ela, eu vou ter que fazer o risco cirúrgico e tal, não sei o quê, espero que dê tudo certo. Eu não conheço o médico, é uma indicação, mas eu não conheço. Enfim, ela começou a falar da cirurgia. E aí ela disse que num dado momento a mãe dela chega para ela e pergunta, né? Ah, filha, e aí, você fez o risco cirúrgico e tal? Como é que estão as coisas? Você vai fazer cirurgia? Vai fazer quando? Né? Querendo saber. Aí ela vai e responde a mãe assim:
Ah, mãe, hein? Não enche o saco, não. Você também me faz toda errada, né? Ela joga a culpa na mãe, pela mãe tê-la feito de forma errada, de forma faltosa, né? Então, essa é a denúncia que a gente escuta. Então, não é uma denúncia propriamente do pênis, né? Ah, na clínica a gente vai ouvir a mulher, apesar de eu já ter ouvido também, já ouvi paciente falar. Uma vez uma menina, era uma jovem, época de carnaval, ela estava saindo, né, para esses blocos e tal, isso bem antes da pandemia. E aí ela falou assim, pô, Daniele, esse negócio de ser mulher é um saco, né? Porque, por exemplo, os homens é muito mais fácil de fazer xixi. E a gente tem que ficar naquelas filas quilométricas para poder fazer xixi, porque a gente tem que sentar, tem que arriar a calça, tem que ficar com a bunda de fora. E com os meninos não, né? Ele abre ali o zíper, bota o pinto para fora e tá tudo certo, né? Ela estava, de alguma forma, fazendo uma denúncia, né? De que é muito mais fácil, que é muito melhor ser um menino do que uma menina, né? Então, isso apareceu, assim, na clínica, né? Então, essas coisas aparecem, sim. Às vezes aparecem de forma indireta, como a primeira situação que eu dei, né, de exemplo, mas às vezes aparece também de uma forma mais direta, como eu coloquei no segundo caso. Então, o Freud, ele vai postular que o reconhecimento da diferença sexual obriga a menina a renunciar à masculinidade e dirigir-se à feminilidade. Agora, a menina renuncia ao pênis, substituindo-o pelo desejo de ter um filho. E, para isso, ela volta-se ao seu pai, né? Então, Freud vai dizer que é importante o reconhecimento dessa diferença sexual e é um movimento que vai acontecer na estrutura neurótica. Eu tenho um texto também lá no YouTube, não texto não, uma videoaula, que acho que vale a pena vocês assistirem, que é falando, não existe relação sexual na psicose, né? Porque como a psicose não faz atravessamento edípico, ela não faz essa diferença sexual que nós estamos vendo aqui, né? Então, o fenômeno do feminino, ele é um fenômeno da clínica da neurose. Ah, Dani, a gente vai ver algumas aproximações da clínica da psicose com o feminino? Vamos. Mas gozo feminino só vai existir na clínica da neurose. Não existe feminino na clínica da psicose, porque a psicose não faz diferença sexual. Então, para o Freud, né, o complexo de Édipo na menina, ela é uma formação secundária, pois enquanto nos meninos o complexo de Édipo sucumbe ao complexo de castração, nas meninas ele torna-se possível e é promovido por esse. Então, vamos lá. Nos meninos, ele com medo de perder pipi, que é o complexo de castração, na verdade, que é a ameaça de castração, né? Complexo de castração existe tanto na menina quanto no menino. Só que a ameaça de castração só existe na clínica do menino. Então, diante desse medo de perder aquilo que imaginariamente ele entende como poderoso, importante, né? Ele acaba sucumbindo ao Édipo, né? Ele diz, olha, então tudo bem, eu não vou arriscar aqui em perder, então eu vou sair aqui dessa dinâmica com a minha mãe. Enquanto que nas meninas, o que acontece? O complexo de castração, nos dois casos, ele vai inibir a masculinidade e vai encorajar a feminilidade. Sendo que a diferença entre o complexo de castração nos dois sexos deve-se à diferença anatômica. Porque os meninos imaginariamente supõem que tem. E as meninas imaginariamente supõem que não tem. Então, os meninos, por medo de perder o que eles acham que tem, eles saem do Édipo e ficam um Édipo bem amarrado. Enquanto que nas meninas a gente viu que é o contrário. Elas vão se ver castradas, vão procurar isto em alguém, e a partir dessa procura é que elas vão entrar no Édipo. Então, enquanto que o menino sai pelo complexo de masculinidade, por isso que a gente falou que inibe a masculinidade, porque a masculinidade fica resolvida ali, mas ele vai encorajar a feminilidade. Por quê? Porque a partir da castração a menina não sai do Édipo, ela entra. Então a castração, ela encoraja o feminino e inibe o masculino. Então a menina, ela não vai temer a castração, pois ela já é anatomicamente castrada. Enquanto que o menino teme a castração e aí ele, né, se relaciona com ela como uma ameaça. Então, é do complexo de castração que resulta não somente uma repressão aos desejos edipianos, mas um abandono total aos investimentos libidinais, sublimando-os.
né? O Freud, ele trata a sublimação, depois o Lacan vai fazer mudanças nesse conceito, né? Mas aqui em Freud, ele vai considerar a sublimação, inclusive, a identificação. Ele vai dizer que quando o menino, ele recalca o Édipo, e no final ele se identifica com o pai, né, trazendo para si, né, características desse pai, o jeito de olhar, o jeito de andar, o jeito de falar, né, essa coisa, essas identificações inconscientes, elas são, na verdade, para Freud, um trabalho da sublimação, que é, já que eu não posso casar com a minha mãe, casar com o meu pai, então eu vou me identificar com eles. E aí, quando eu me identifico com eles, eu introjeto características deles em mim. E isso me mantém próximo ao meu pai e à minha mãe. Então, a sublimação aqui, nesse texto, ele ainda é uma sublimação relacionada à identificação. Mas, como eu disse, isso vai mudar mais para frente. Então, os objetos, eles serão incorporados ao ego, né, ao eu, no qual formarão o núcleo do supereu. E o supereu, ele vai ser herdeiro do complexo de Édipo, sendo que em casos normais ou ideais. Então, a gente vai ter a identificação. A partir dessa identificação, o sujeito vai criando os ideais do eu, né? Esses ideais do eu é aquilo que eu desejo ser, desejo alcançar, né? E esses ideais do eu, eles vão, né, diríamos, se reunir, né, no supereu. Só que o supereu não é o ideal do eu, existe uma diferença, né? O supereu, ele é uma instância psíquica que tem como função vigiar e punir. Vigiar se o eu está de acordo com o ideal do eu ou não. A cada vez que o eu se afasta do ideal do eu, o supereu pune o eu com um sentimento de culpa, né? Então, o ideal do eu, ele é um conglomerado de ideias, de identificações que o sujeito vai produzindo edipicamente, né, para que ele possa ter diríamos ali, uma linha de apoio, né? O que eu desejo ser, onde eu desejo chegar. E o supereu é a instância que vai usar esse conglomerado e vai ficar o tempo todo comparando. Olha, o eu está de acordo com o ideal do eu? Ele está no caminho? Não está? Então, vamos lá, vamos puni-lo com culpa. Um exemplo disso. Eu quero ser psicóloga. Esse é o meu ideal do eu. Eu quero ser psicóloga, trabalhar na área clínica e tal, nananã, vou fazer minha faculdade, vou estudar e tal. Aí eu tô lá fazendo a minha faculdade, e aí eu fico com preguiça de fazer os trabalhos, eu fico com preguiça de assistir aula e tal. E aí eu começo a matar a aula, ou então eu não faço o trabalho, peço pro meu colega fazer no meu lugar. Só que aí o que acontece? Muitas vezes esse sujeito ele vai ser tragado pelo sentimento de culpa. Por quê? Porque ele está percebendo que esse movimento de não fazer o trabalho, de não assistir a aula, né, de não estudar para a prova, está afastando ele desse ideal do eu. Então, toda vez que a gente se afasta, o superior ele vai lá e manda uma culpinha. Ué, mas vai ficar aí parado? Né? Como é que você quer ser um psicólogo sem estudar, né? Sem fazer aí a sua faculdade? Então, e isso aponta, claro, para a divisão do sujeito neurótico, né? Porque é a partir da diferença sexual, é a partir dessa passagem edípica que o neurótico se constrói como neurótico e tem como principal característica a diferença, né, a divisão da consciência. Então, o Édipo em meninos não existe nem mesmo no inconsciente, sendo que isto é, para Freud, uma vitória da raça sobre o indivíduo, né? Então, o Freud ele vai dizer, né, que esse Édipo, né, ele não vai existir no inconsciente, né? Porque isso vai ser uma passagem que o sujeito vai vivenciar mesmo, né? Depois ele vai ser recalcado e vai ficar lá registrado no inconsciente do sujeito. Mas até então,
ele está acontecendo ali mesmo na consciência, né? Eu vejo a minha filha de 5 anos e ela está vivendo o Édipo a céu aberto, né? Que ela fica com ciúme do pai, com ciúme de mim, e nananã, né? Aquela coisa toda. Ah, você beijou minha mãe, não me beijou e tal, lá. Quer dizer, ela fica com essa história porque ela está ali vivenciando, né, o Édipo dela. Bom, então vamos trazer tudo isso agora para uma linguagem de Lacan. Por isso que eu sempre começo as nossas aulas com Freud, né? Porque para a gente entender Lacan, a gente tem que ter uma boa leitura do Freud, né? O Lacan, a gente sabe que ele não é um autor muito fácil de ler, mas quando a gente entende Freud, a gente consegue entender melhor, né, ali o Lacan. Então a gente sempre vai começar a aula primeiro por Lacan. Então, Lacan, lá em 1998, né, naquele texto Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina, ele vai localizar uma condição genuinamente feminina entre ausência e pura sensibilidade. Uma mulher, ela vai se dividir entre significante e gozo, ou melhor, entre uma parte que é atingível pelas palavras e outra que está para além delas, baixo o signo do real. Então, o que ele está dizendo aqui? A mesma coisa que Freud falou. O que o Freud falou sobre a condição pré-edípica? Existe algo das mulheres que não vai atravessar edipicamente. Tem alguma coisa que sobra, que resta, que fica fora. E aí o Lacan traduz isso em termos de significante real. Então, o que ele vai dizer? A mulher ela vai se dividir entre o significante, porque a mulher ela é fálica, ela só não é toda fálica, porque tem alguma coisa que sobra, né? Então, ela tem uma parte que é atingível pelas palavras e existe uma outra parte que está para além delas, né? Então, existe nas mulheres esse ponto de enigma, esse ponto de uma impossibilidade de dizer. Eu tenho uma outra aula também no YouTube, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que é A Mulher Não Existe. Por que o Lacan vai falar que a mulher não existe? Porque ele vai dizer que não existe no inconsciente um significante que represente o que é ser uma mulher. Porque na psicanálise, o que é ser uma mulher é sempre da ordem do enigmático. Então, assim sendo, a metáfora paterna, ela mostra-se parcialmente inoperante, o que deixa uma mulher transitar dentro e fora do registro simbólico. É, em parte, marcada pela castração e, em parte, não. Então, tem alguma coisa da metáfora paterna, que é o recalque, que fica parcialmente inoperante na mulher. Tem uma frase do Freud, na feminilidade, que ele diz assim: o supereu feminino nunca é tão inexorável e independente dos afetos como ele o é nos homens. Então, o que ela está dizendo? O homem consegue fazer com muito mais propriedade essa divisão fálica, essa castração do significante, né? Eu não posso desejar papai e mamãe. Enquanto que nas mulheres, isso não fica tão bem organizado. Porque, como eu disse, ela entra no Édipo para buscar o pênis do pai. Como é que ela sai? Se ela entrou, se ela, pelo pai, ela entra, ao invés de sair. E aí, Freud vai dar 3 possibilidades de saída: a inveja do pênis, a recusa da feminilidade, que a gente falou aqui, e o desejo de ter filho. Então, quer dizer, não tem uma saída, diríamos assim, fixa e garantida, como a gente tem nos meninos. Então, por isso que a gente diz que a mulher, ela tem esse registro simbólico que é marcado por castração e uma parte não, né? Então, aonde está a castração, a gente fala que é o gozo fálico. E a parte que não está, a gente fala que é o outro gozo. Então, é nesse registro do mais além do simbólico, que aponta para o real, que se encontra tudo o que há de particular na sexualidade feminina. Então, tudo que é particular da mulher está fora do fálico, né? Está para além do fálico. E como o próprio título aqui está falando, isso é uma posição.
né? Então, a gente pode ter homens com gozo feminino? Podemos, né? Porque isso é uma posição simbólica. Podemos ter mulheres totalmente fálicas? Podemos, né? O Lacan vai dizer que a anatomia não define, né? Que a anatomia ela é um destino. Então, ele está botando algumas possibilidades do que pode acontecer simbolicamente com uma mulher. Agora, todas vão estar lá? Pode ser que não. Alguns autores, algumas teses de doutorado, afirmam que é basilar na clínica da mulher a clínica do gozo feminino. E outras dizem que não. Outras dizem que não. Podem existir mulheres que sejam plenamente fálicas e não tenham essa relação com o gozo feminino. Eu, Daniele, na minha experiência clínica e no que eu estudo de feminino, eu tendo a concordar mais com as teses de doutorado que dizem que a clínica da mulher é a clínica do outro gozo, porque eu, particularmente, nunca tive uma paciente que não tivesse acesso a esse outro gozo. Todas elas, em algum momento, esbarram nessa questão, na relação com a filha, na devastação, né, na intuição, né, em algum momento elas esbarram aí nisso que a gente chama de enigmático, outro gozo e sexualidade feminina. Então, a menina desprovida do atributo privilegiado tem a sua saída do Édipo menos definida. Não há para a menina, então, um traçunário para sustentar a sua identidade feminina. Então, toda a significação que for oferecida à menina sobre essa identidade será sempre incompleta ou não toda, porque a sua saída de piana leva também a uma identificação viril, né? Então, ela não toda, porque ela também é. O Freud tem uma frase, né, nesse texto também, que é ótimo, que ele diz assim: toda menina é um pequeno varão. Então, toda menina é um menininho, né? Porque ela também tem arranjo fálico, né? Ela também sai do Édipo com determinações fálicas e também as determinações da não toda. Por isso, não toda, né? Ela não é toda fálica, ela é não toda, porque ela tem um outro gozo que tem, né, deixa ela com uma identidade incompleta. Há, então, o surgimento de um apelo da menina endereçado à mãe, por um significante que se represente como mulher. E esse apelo se reatualiza durante toda a sua vida. Então, o que acontece? A menina, né, não sei se vocês já observaram, que é muito frequente as meninas pegar, assim, o salto alto da mãe e ficar andando pela casa, pegar a maquiagem da mãe. Às vezes a mãe fala, eu já comprei maquiagem para ela, mas ela insiste em usar a minha, né? Isso é algo que a gente escuta na clínica das mulheres, né? Filha que pega a roupa da mãe, mãe que pega a roupa da filha, e às vezes sem pedir. Essas confusões, né, assim, que a gente escuta na clínica. E isso é muito raro de acontecer na clínica dos homens, né? De um menino, pegar o sapato do pai e ficar andando pela casa, né? De querer usar ali as coisas do pai. É muito menos frequente do que o caso das meninas, né? Porque as meninas, elas vão procurar nessa mulher, que é a mãe, uma resposta do que é ser o feminino. E ela vai se frustrar porque nem a mãe sabe. Por isso que a gente cai aí na devastação. Mas vamos falar um pouco melhor sobre essa demanda da mãe, né? Então, a mulher, ela recua da renúncia a esta demanda pela expectativa de poder obter uma dupla compensação para sua falta a ser, enquanto sujeito e enquanto identificada com a sua condição feminina, né? Então, ela vai ficar nessa expectativa de que a mãe possa dizê-la o que é ser uma mulher. Só que ela vai descobrir que a mãe também não sabe, né? E aí nós poderíamos pensar até numa terceira hostilidade da menina com a mãe, né? Primeiro, por não ter lhe dado o pênis. Segundo, né, porque não fez ela homem. E terceira, né, porque além de você ter feito essas duas coisas, você não sabe nem me dizer o que é ser uma mulher, né? E por continuar insistindo na demanda direcionada à mãe, na tentativa de dar alguma consistência ao seu ser,
vai tornando nebulosa a distância entre demanda e desejo, o que dificulta o surgimento de seu desejo como separado do desejo do outro materno. A gente sabe, né, que o Édipo, o que ele faz? Ele castra a demanda materna, ele faz um furo na demanda materna para a gente poder encaixar o nosso desejo ali. Por isso que a gente fala que todo desejo é desejo do outro, né? Porque é um desejo que se encaixa no furo da demanda que a gente faz. Mas como as mulheres têm essa demanda com a mãe, essa demanda de me ensina, tem uma música, inclusive, da Joyce, que é um sambinha, que é assim: ô mãe, me ensina a ser menina, me ensina a ser feminina, é no jeito, é no dengo, é no olhar, é ser menina em qualquer lugar, né? Quer dizer, olha a música aí trazendo essa questão, né? Trazendo essa demanda das meninas em relação à mãe. Só que é uma pergunta que nunca vai ser respondida. Então, como nunca vai ser respondida, esse furo ele vai ser difícil de ser realizado. E aí, por isso que a gente vai ver um fenômeno que a gente vai falar, se eu não me engano, na terceira aula, que é sobre a relação mãe-filha, que é sobre a devastação, que é a menina ficar claudicada, né, nessa sombra materna, justamente por insistir nessa procura de que a mãe diga a ela o que é ser uma mulher. Então, a metáfora paterna ela vai falhar em separar totalmente mãe e filha, porque não interfere nessa demanda que a menina direciona à sua mãe, para que esta aponte aquilo que designará enquanto mulher. Então, nessa colagem de esperar que a mãe diga a ela o que é ser uma mulher, ela vai ficar colada à mãe, desencadeando um outro processo clínico, que é a devastação relação mãe-filha. Então, é no encantamento pela crença de uma similaridade que a menina pode se ver impossibilitada de construir laços amorosos além da demanda que direciona sua mãe, e do vínculo com ela construído e ainda construir-se enquanto mulher. Então, o que liga a menina à mãe é essa expectativa infinita de que em algum momento a mãe vai dar conta desse vazio de não saber o que é ser uma mulher. Eu tenho uma filha pequena, minha filha tem 5 anos, e eu fico assim, a Júlia tem todos esses fenômenos, né? Ela me imita, o que eu estou fazendo ela quer fazer também, né? Às vezes eu faço uma coisa, ela diz, mas por que eu não posso fazer? Né? Às vezes eu vou tomar, sei lá, uma água na caneca, ela quer água na caneca. Se eu estou tomando um vinho, ela pede para tomar suco de uva, né? Então ela está sempre, de alguma forma, tentando, né, imitar, né? Por quê? Porque ela está tentando encontrar ali o lugar dela, né, do que é ser uma mulher. Então, ou seja, essa captura impede que a menina faça a separação necessária para que construa sua própria feminilidade. Então, ela fica aí, né, presa nesse lugar, né, e acaba tendo dificuldade de construir a sua própria feminilidade, porque isso é uma questão que o Lacan traz, né? Ele vai dizer que a mulher se constitui uma a uma, porque a gente não tem uma universalidade, né, do que ser uma mulher. A gente vai falar um pouco melhor disso na segunda aula, quando a gente for falar do quadro da sexuação, que a gente vai falar do gozo fálico e do outro gozo, e entendendo, né, qual é a lógica, né, que o Lacan traz para construir esse quadro. Então, ao movimento de separação que a filha inicia, é imprescindível que apareça um outro movimento, concomitante ao primeiro, de aceitação da mãe, da passagem da filha de menina a mulher. E aí isso é muito interessante, que a gente também escuta com frequência na clínica. Tem mães que têm dificuldade de ver a menina construir essa feminilidade. Eu conheço algumas mães que falam assim, nossa, mas ela é tão vaidosa, eu nunca fui vaidosa, eu não sei de onde vem tanta vaidade, né? E aí a gente fica assim, mas talvez tenha sido a forma que ela encontrou para poder se separar, né? Para poder ela entender o que é para ela ser uma mulher do que o que a mãe, né, preconiza, né? Então é importante que a mãe também aceite enxergar essa menina se construindo como uma mulher e que possivelmente, inclusive, uma mulher diferente dela, né? Bom,
E aí, como a gente está falando, né, que a mulher é uma construção uma a uma, né, a gente vai ver que existe, então, uma criação de um semblante, né? Então, vamos ver o que o Lacan vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: esta perda última, que parte da mãe, que paradoxalmente permitirá que a mãe e a filha apostem numa relação a despeito da tensão imaginária da similaridade de seus corpos e do gozo outro que ambas participam. Então, uma das características, né, da relação mãe-filha é essa dificuldade, né, de entender que cada uma tem o seu corpo, né, cada uma, então existe aí uma mistura. Por isso, quando eu falei de usar o sapato da mãe, usar a roupa da mãe, isso fala um pouco de uma mistura, né. O sapato a minha filha uma vez botou meu sapato e falou: olha, meu pé, deu certinho. Ela não consegue enxergar aqui, não deu certinho, né, o sapato é muito maior. Mas é porque tem, né, essa atração imaginária de uma similaridade, né, que a gente precisa clinicamente saber manejar para que essa mãe e essa menina não fiquem presas nisso. Isso é um ponto inicial importante, mas depois, com o tempo, isso precisa ser separado, né? Então, esse gozo suplementar, que é o nome, é um outro nome que se dá para o gozo outro, que é esse a mais, como diz Lacan, é correlato ao não todo fálico, que é o S de A barrado. Saiu ruim aqui o código, né? Mas é uma tema do gozo, né? Que é o S de A barrado, que é o significante daquilo que falta no outro. E que, por ser limitado, desborda e devasta essas mulheres, né? Então, justamente por existir esse gozo que não é simbólico, que não tem ali um registro do que é ser uma mulher, né? Isso vai desdobrar nessas relações devastadoras entre meninas e meninos, né? Então nós podemos deduzir, né, que do Estatuto do Amor, como mais além do ter, tal como as místicas que conjugam o gozo do não todo do sujeito feminino com a contingência do encontro com Deus ou da mulher pobre. Eu fiz recentemente uma postagem no Instagram e coloquei a foto de Santa Teresa d'Ávila, né? Que é a foto do Seminário 20 do Lacan, e é no Seminário 20 que ele trata essa questão das mulheres. Que, diríamos assim, na história de Santa Teresa d'Ávila, ela ficava orando a Deus, pedindo que Deus ocupasse, de alguma forma, seu corpo, né? E que ela conseguiria ter uma comunicação direta com esse Deus. Então, ela entregava o seu corpo, né, para poder ter essa relação, muito parecido, inclusive, com o delírio de Schreber, que subia no morro, né, para transar com Deus, achando que a partir dali ele iria surgir uma nova humanidade. Só que Schreber, ele era um psicótico. Lembra que eu disse que podem haver aproximações entre o feminino e a psicose? Podem, mas não são a mesma coisa, né? Então, essas místicas, né, que é, por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, né, o que a gente observa ali é esse não todo feminino, né, de que eu posso encontrar Deus, de que eu posso entregar, eu fico nesse lugar de objeto, né? E por que a mulher pobre, né? Porque é um corpo, não sei se vocês sabem, né, tem um movimento das mulheres negras, né? E que elas falam, ser preto já é difícil. E sendo mulher, então, mais ainda. Então, as mulheres pobres e negras, elas sofrem triplamente. Primeiro, por serem pretas, segundo, por serem mulheres, e terceiro, por serem pobres, né? Porque o pobre, ele acaba também ficando meio desumanizado, né? Como se ele perdesse o direito que ele tem do próprio corpo. Isso acontece também com os loucos, com a própria psicose, né? Que é o corpo louco, né? O homem louco, ele também não tem direito, né, de ter, diríamos, responsabilidade sobre aquele corpo, né? Então, esse lugar de objeto da mulher bota o corpo dela também no lugar de objeto, né? De que o outro pode, por exemplo, o feminicídio, né? A maioria dos feminicídios são motivados porque a mulher queria se separar e o cara não queria.
o cara descobriu que a mulher estava com outro e aí não aceitou e foi lá matar. Por quê? É como se aquele corpo pertencesse a ele, né? E a mulher acaba, de alguma forma, ocupando esse lugar, culturalmente falando, né? A gente sabe que as mulheres eram vendidas para casamento, né? A gente, historicamente, tem uma condição das mulheres que coloca ela nesse lugar, né? Então, se o homem existe, se ele se apresenta como completo, as mulheres existem na incompletude, na existência, uma a uma e de modo singular. Então, essa é a forma da mulher se apresentar, né? Então, para a mulher, trata-se de se fazer partenária no sintoma do homem e conseguir tomar o lugar de objeto demais de gozar, segundo a sua versão inconsciente singular. Então, existe uma frase, né, do Lacan que é: o homem é um conector para ela mesma. Então, a lógica masculina, o fálico, é importante para a mulher, para ela conseguir se localizar. Então, aquela coisa do, a esposa do João, né? O meu marido, né? Essa importância das mulheres casadas, das mulheres que tiveram filhos, que isso também é culturalmente marcado, né? As mulheres eram consideradas secas, né? Ou ficaram para titia, né? Porque é como se a mulher precisasse dessa representação fálica para poder se tornar um sujeito. Claro que hoje, culturalmente, ela encontra esse lugar em outros viés, que é trabalhando, sendo presidente, sendo deputada, sendo advogada, sendo engenheira, né? Ao invés de ela procurar por um marido ou de ter filho, ela tem a dimensão fálica dela de produzir, de trabalho, que é um pouco que hoje, na nossa cultura, é o que tem acontecido até com mais frequência. As mulheres têm trocado, né? Muitas optam por não ter filho, né? Por não casar e ficam, né? Trabalhando, né? Optam por uma outra forma, né? Uma outra versão, né? De lidar com esse lugar, né? De sintoma do homem. Homem aqui não como homem propriamente dito, né? Mas o homem enquanto lógica fálica, né? Então, a mulher é a hora da verdade para um homem. É porque encarna o real do gozo sexual. Se na relação ela é a verdade, é porque é esta posição de pontuar a equivalência entre o gozo e o semblant, né? Então, quando a mulher ela faz, né, esse par com o homem, né, ela vai ocupar um lugar, um semblant, né, dentro daquela relação, né, de que tipo de mulher ela é, né, como que ela se relaciona com aquele casamento, qual é o lugar que ela ocupa, né, e a partir disso ela vai se descrevendo, né, percebendo um lugar para ela, e consequentemente ela vai criando um semblant. A gente pode também chamar esse semblant de mascarada feminina, que são as máscaras que as mulheres vão criando para tentar se dizer mulher. Eu sou uma mulher básica. Não, eu sou gótica. Eu sou feminista. Eu não sou feminista. Então, assim, cada uma vai tentar ir aí delineando, né, a sua forma de ser mulher na vida, né? Bom, a gente termina a nossa aula por aqui e eu abro então para as perguntas. Não sei se no chat tem alguma, ou se alguém quer abrir aí o áudio e perguntar. Aqui no chat não tem, não. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar? Deixa eu ver. Dani, Oi, bom dia. bom dia. Eu queria que você falasse, que eu não entendi muito bem, essa coisa que você disse do homem que busca no outro homem o materno. Eu não entendi muito bem isso. Eu falei, vai buscar no outro homem? Eu achava que ele ia buscar numa mulher. Isso é uma coisa que todo mundo acaba pensando, né?
Mas o que que acontece? A característica que ele busca não é uma característica biológica, é uma característica de... é o jeito de andar, é o jeito de falar, né? E ele pode procurar isso num homem, não precisa necessariamente ser uma mulher, porque mãe não é necessariamente uma mulher, né? Você pode ser educada por um avô, por uma avó, né? Por uma babá, né? Então, não precisa ser o corpo igual, né? Assim, o cabelo igual. Não seria isso, né? Seria o jeito de traços, sabe? Traços da personalidade. Uhum. Isso é que a gente acaba procurando, né? Quando a gente atravessa o Édipo, né? Isso fica recalcado, é isso que a gente vai procurar, né? No nosso próximo parceiro, né? São essas características que não são corporais, são características simbólicas. Ah, tá. Entendi. Outra coisa, Dani, eu vejo muitos homens, assim, de casais, né, que eu tenho amizade, que chama a esposa de mãe. Ah, sim, tem muitos. Uhum. Mas é isso, né? É porque edipicamente, né? Diríamos ali, o trilho, né? O trilho é esse. E a mulher também, tá? A gente não procura Eu pai, já não. vi também mulher chamando de pai. Sim. E esse pai não é um pai qualquer, né? É um pai que detém as características da mãe, né? Isso é uma coisa que a gente encontra muito na clínica do feminino. Começa com o pai. Aí, conforme você vai desfiando, aparece uma mãe ali, sabe? Porque a mãe é o primeiro objeto para ambos os sexos, Ah, né? Então entendi. tem essa dinâmica mesmo, né? Porque até porque antigamente, hoje isso é muito menos feito, né? De chamar a esposa de mãe. Mas assim, nas épocas, assim, sei lá, décadas passadas, isso era corriqueiro, né? Até porque o lugar da mulher também era um lugar diferente, né? Era um lugar de cuidar da casa, era um lugar de fazer comida. E hoje em dia as mulheres elas estão se refazendo, né? Elas estão. Eu escuto alguns homens perdidos. Eu escuto alguns homens às vezes falando assim para mim: eu não sei mais o que fazer porque as mulheres estão muito diferentes, né? Eu não sei mais como conquistá-las. O que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer, porque elas vão mudando mesmo. E elas vão mudando porque elas têm essa capacidade de se criar uma a uma, né? Então a gente vê muito mais facilmente um movimento revolucionário das mulheres do que os homens. Os homens eles ficam ali, né? Meio fazendo a mesma coisa, desde sempre. Quem revoluciona, quem vai lá e muda e faz, são as mulheres, né? É verdade, é verdade. No outro dia não, já tem um tempo, eu tava trabalhando, eu estava voltando do almoço no banco e eu passei, dois rapazes estavam conversando e um perguntou assim para o outro, cara, o que que eu faço para prender uma mulher? Eu fiquei, quer dizer, eu achei aquela pergunta assim tão significativa porque ele estava ali num papo, né? Porque é até difícil, o homem não é muito de conversar, fala muito de futebol, essas coisas. Mas uma pergunta ali bastante, tipo assim, porra, eu não sei. Como eu também já recebi pergunta, foi até de uma colega minha da pós, fala assim, porque eu sou casada há 43 anos, ela fala assim, Nise, como é que a gente faz para conseguir manter um casamento? Eu falei, sei, não tem receita. Uhum, Tem receita. A coisa foi acontecendo, eu não tenho receita para te dar. uhum. Aí ela falou assim, nossa, já estou com 40 anos e não consegui achar uma pessoa, né? Que é o desejo dela. Ela falou, daqui a pouco eu não vou conseguir mais ter filho. Eu fiquei assim, até assim, uma pena, né? Porque eu senti que era o desejo dela. Mas é essa pergunta aí, esse enigma, né? O que é ser uma mulher? O que eu posso fazer para
para... E eu acho que socialmente, antes, isso era mais pré-delimitado, né? O que era muito ruim para as mulheres, né? Porque a gente lutou muito, né, por esses direitos, né, de poder trabalhar, de poder votar, né, gente? Não sei se vocês lembram disso, mas é recente, as mulheres não votavam, né? É verdade. Não existiam mulheres na Câmara, aliás, até hoje tem muito pouco, né? A gente precisa votar mais nas mulheres, né? Botar mais as mulheres no Congresso. Então, assim, eu acho que antigamente o padrão era mais pré-fixado. Mulher era aquela que ia ficar praticamente como dona de casa, eram raríssimas as mulheres que trabalhavam fora, né? E sempre muito dependentes ali daquele marido, né? E talvez até elas trabalhassem fora, mas elas precisavam estar casadas, porque socialmente uma mulher casada era mais bem respeitada do que uma mulher não casada, né? Então, existia, eu acredito que alguns séculos atrás isso era mais, diríamos, mais Tinha um preso. peso, né? Um peso maior. Sim, e era mais preso também, porque a mulher não podia ser outra coisa. Conforme a mulher vai lutando pela sua liberdade, vai trazendo movimento. E aí hoje é isso, né? Tem mulher que não quer ter filho, tem mulher. Eu tenho muitas na minha clínica. Eu recebo muita mulher que não consegue engravidar. Eu até brinco assim que eu faço inseminação artificial, porque elas vêm para mim sem conseguir engravidar, elas começam a fazer análise e engravidam, né? Melhor o emocional. Não, porque elas começam a falar sobre isso, né? Que lugar é esse? Que lugar é esse da maternidade, né? Será que eu quero mesmo? Ou será que eu estou numa onda cultural de que a mulher tem que ter filho? Então, elas vêm trazendo esses debates e elas vão conseguindo encontrar o que é ser mãe para mim, né? Será que eu preciso ser mãe ou eu quero ser mãe, né? Então, elas vão trabalhando isso e aí elas conseguem engravidar, né? E eu já tive uns 4 ou 5 casos assim, né? Então, eu acho que é isso, né? Culturalmente, por conta da própria briga do feminismo, nós mulheres estamos com mais liberdade de sermos o que a gente quiser. E isso é tudo que a psicanálise diz, né? Ela é construída uma a uma. Elas podem ser o que elas quiserem, né? E essa é a luta do feminismo, né? A gente é o que a gente quiser ser e ponto, acabou, né? Não vem querer botar regra, não vem querer botar regra pra gente, né? Não vem com esse negócio fálico, né? Cheio de regra, porque a mulher, ela escapa mesmo, né? Ela escapa. Legal, muito legal, é muito legal. Eu, pelo menos, adoro essa mulher, é muito bom, né? E tem outra coisa, você aí, né, Dani, agora nessa... você vendo a Júlia crescer, você deve ser assim maravilhoso. Você consegue ver tudo que você estudou, toda a teoria, você vivenciar e ver a Júlia ali, deve ser muito bacana. É algo maravilhoso. Sim, Poxa, muito bom. O pouco que eu, que eu que eu estou estudando, que eu sei, que eu já li, eu já consigo perceber. Eu imagino você com toda a tua experiência que você tem, deve ser maravilhoso, um negócio muito bacana, sim. muito, muito bacana. É Bom, isso. obrigada, Denise. Vamos lá, que tem um pessoal aqui querendo perguntar. Não sei quem levantou primeiro, eu sei que tem a Thalita, tem algumas, tem o Luiz, tem algumas pessoas. Não sei quem foi quem quer falar aí. Dani, eu acho que eu levantei a mão primeiro. Bom dia. Bom dia. Daniele, essa fala dita de que há homens que se dirigem às mulheres deles, né, com a expressão mãe, levou-me a lembrar que eu vindo de carona com a minha colega assistente social, estava tendo um comentário no carro também, porque tinha um outro colega nosso lá, e ele estava se referindo à mulher dele como Dona Maria. E aí, a minha amiga, que é assistente social, fez questão de ligar para o marido dela na hora e perguntar para o marido dela como que ele se refere a ela. No que ela teve uma decepção muito grande,
O marido dela é engenheiro. Eu até também fiquei muito surpreso, porque eu pensando que ele, sendo engenheiro, não teria esse mesmo comportamento, né? Ele foi e falou com ela, que se refere a ela como Dona Maria. É Dona Maria, ainda falou que ela é chata. Ai, assim, nesses casos que os homens se referem às mulheres deles como Dona Maria, equivale a essa mesma forma de chamá-las como mãe? É a mesma coisa? É isso que eles estão fazendo? Então, eu acho que a gente só vai saber perguntando para esses homens, assim, o que que significa esse Dona Maria? Mas acho que culturalmente, quando a gente pensa em Dona Maria, a gente está falando, às vezes, até de empregada, né? De empregada doméstica, né? Dá uma interpretação assim, né? Então, talvez eles tenham a noção de que a mulher está ali para servi-los, né? Isso é muitas vezes uma interpretação do homem, né? De que a mulher está ali para servir, ou para cuidar, que seria maternar, ou para servir, que seria, né, ou sei lá, uma empregada doméstica, alguma coisa nesse sentido, né? E isso é muito cultural, Luiz. Isso é muito cultural. Por isso que o feminismo ele vem lutando, né, com isso, né, de que o nosso lugar não como é que os homens às vezes falam, pilotando um fogão, né? Ah, vai pilotar um fogão, né? Não, a gente pilota o que a gente quiser, um fogão, um carro, um avião, né? Mas tem essa cultura, né? Agora, você falou que ela foi perguntar para o marido como que ela se... Foi. Pois é, mas eu achei Ela ligou na interessante. hora. Eu achei interessante essa colocação, porque tem a ver com uma pergunta aqui que... Deixa eu ver o nome da pessoa. Que a Mara Martins fez no chat, que ela disse assim: o que seria a mulher se faz outro para si mesmo? Na verdade, não é essa frase, Mara. É o homem se faz conector para ela mesma, para a mulher. Então, ela acaba se representando, né, a partir do nome do homem. Por exemplo, antigamente, o que acontecia no casamento? O homem dava um nome para a mulher, né? Ele dava um sobrenome, e isso era obrigatório. Hoje não é assim. Você troca o seu documento se você quiser. Você pode casar e você não é obrigada a botar o nome do seu marido. Mas isso antigamente era uma obrigação. Então o homem ele é conector para a mulher. Então quando ela liga para o marido dela e pergunta como que você se referencia a mim, ela quer saber qual é o lugar dela na posição dele. Qual é o lugar que eu ocupo para você? Porque ela tem essa preocupação, né? Qual é a minha existência ao seu lado? Porque ela acredita que esse homem, vou voltar a dizer, a gente está falando aqui de homem casal, homem pessoa, mas poderia ser homem no sentido de um cargo profissional, né? Porque a gente está falando de dimensão fálica. Quando a gente fala de homem, a gente fala de fálico. Então, uma mulher ela pode se encontrar sendo presidente de uma empresa, sendo engenheira, sendo psicóloga, tendo ali a vida, a carreira dela profissional. Eu tenho escutado na clínica, por isso que as mulheres têm tido filho mais tarde, por esse viés, de que primeiro eu quero fazer a minha carreira, depois eu penso em ter filho, né? Então ela entende que o lugar dela, na carreira dela, mostra para ela um lugar de existência. Agora, Dani, estendendo só para mais uma questão, que é sobre o movimento feminista, que eu queria saber se você concorda com esse modo que eu penso. As mulheres feministas, elas marcam algumas manifestações em que elas descem a calça, né, mostram o bumbum, ou então até o peito, né? E há os inimigos do feminismo, né? Eles criticam muito essas mulheres, falam que elas são vagabundas e às vezes até se posicionam contra o feminismo. Eu entendo que esses inimigos do movimento feminista, eles adulteram aquele ato de protesto que as mulheres fizeram, porque elas não mostraram peito e nem o bumbum para poder exibir ou chamar a atenção de homem a finalidade daquele ato, né, no caso,
de um protesto feminista, quando assim acontece, não é um apelo sexual. Uhum. Então, eu entendo que essas pessoas que xingam elas, né, de vagabundas, é que essas pessoas elas não entendem, elas não têm capacidade de interpretar o que aquelas mulheres estão fazendo ali, qual é a finalidade de tirar a roupa, e eu também eu estendo essa interpretação para homens que não querem ir no proctologista. Porque o homem vai no proctologista é para fazer uma consulta. Ele não vai lá para transar com o médico. Uhum. Então, muitos homens também não querem ir no proctologista porque eles acham que está indo lá, vamos supor assim, né, no modo de interpretar. Eles tomam isso como um relacionamento sexual em que eles, na condição de homem, não podem ficar expostos a uma situação como essa, né, de estar num relacionamento sexual com outro homem e não vão no proctologista, sendo que eles estão indo lá fazer uma consulta. É nessa mesma equivalência que eu tomo essa problemática que envolve protestos de mulheres feministas. O apelo sexual está nos olhos de quem vê, né? E não em quem está mostrando o corpo, né? Não é porque a mulher está mostrando o corpo que ela quer transar, né? Muito do movimento feminista é falando assim, olha, esse é o meu corpo, eu tenho propriedade sobre ele. Se eu quiser mostrar o meu peito, se eu quiser mostrar minha bunda, isso é um problema meu, né? O homem é que precisa respeitar, porque culturalmente tem uma coisa assim, ela estava de shortinho curto, então ela estava pedindo para ser estuprada, né? Como se ela tem que, diríamos, esconder o corpo dela, porque o corpo dela é perigoso, né? O corpo dela causa nos homens o desejo sexual, e aí ela seria o problema está nela, né? E aí, quando as feministas fazem isso, é porque elas estão dando esse recado, né? De olha só, eu posso mostrar o meu peito, eu posso mostrar a minha bunda. Isso não significa que eu estou querendo ter sexo, fazer sexo com alguém. O homem faz xixi na rua e bota aquele pinto para fora, e ele, né? A gente não olha para um cara que está fazendo xixi e fala, tá querendo transar, né? Porque tá botando o pinto pro lado de fora, né? Mas é porque a educação é diferente, né? A mulher não vai achar que porque o homem está ali fazendo xixi, um pinto pro lado de fora, e eles fazem isso como dono. Eu vi um cara essa semana fazendo xixi na Presidente Vargas, uma rua movimentadíssima. Ele parou no meio da árvore, cheio de fila de ponto de ônibus, um monte de gente ali, criança, homem, mulher. Ele foi na árvore, botou o pinto pro lado de fora e fez xixi. Ele se sente nesse direito, né? E nós, mulheres, não, a gente tem que sempre que esconder. Não, não pode, como se fosse diabólico. O nosso corpo é diabólico, ele causa o desejo nos homens, ele é que enlouquece os homens, e aí eles fazem as merdalhadas toda lá que eles fazem, pautado no que, mas você também, né? Tava com a bunda de fora, né? Então, você tem toda a razão, né? O movimento, por isso que as feministas também jogam tinta vermelha no chão, para poder simular a menstruação, porque todo mundo tem nojinho da menstruação, né? Tem homem que tem nojo. Ai, que nojo, menstruada. Gente, menstruação é vida? É o útero. Se não tivesse menstruação, não teria vida, né? A gente não geraria um bebê. Então, é um líquido que era para ser enaltecido, né? E não um líquido para ser desprezado, visto como algo nojento. E a ejaculação do homem não é vista assim, vocês já repararam? A ejaculação do homem não é visto como nojento, né? É visto como, nossa, potência. E por que que a menstruação é, né? Então, a gente tem que pensar nesses pontos, né? E o feminismo vem lutando, né? Com esses espaços. Por isso a importância do feminismo, né? Raquel, você quer perguntar, querida? Eu quero, Dani. Não, eu queria que você me ajudasse a explicar essa questão até aqui dentro de casa. Assim, a minha mãe é divorciada, eu também. E pelo lado prático aí da vida, minha mãe sempre foi muito operacional tático de trazer dinheiro para casa,
tudo mais. E eu busquei no meu pai esse lado afetuoso, que ela não deu, eu entendo os motivos dela, tá? E aí, ela fica muito chateada de eu ter o meu pai como referência de carinho, de amor e tudo mais. E a minha filha está indo para o mesmo caminho, embora hoje a gente eu já tenha me ligado nisso, já esteja criando uma outra relação com a Rafa, mas eu vejo que ela é louca pelo pai dela. E minha mãe fica chateada de novo. Então ela fica assim, não é possível, essa garota fica muito grudada no pai dela e tudo mais. E aí eu falei, mãe, eu acho que existe uma relação homem e mulher aí, né, que deve ser uma coisa desde criança. E aí, agora você trazendo essa aula, eu começo a entender um pouco. E aí, mas aí você tem uma hora que você fala que não é no inconsciente, é no consciente que a menina faz isso pelo pai, né? Com o pai, e depois fica num recalque. Então, mas assim, né, geneticamente, sexualmente falando, existe alguma relação além? Me ajuda a explicar por que a menina é muito assim com o pai e não tem isso muito com a mãe. Assim, ela vibra aquele homem ali e depois ela... Por 2 motivos, né? O primeiro, que ela vai achar que o homem é a solução, que o pai é a solução dos problemas dela, né? Porque vamos lembrar do Édipo, ela começa com uma denúncia, né? Você não me deu pênis, falando para a mãe, né? E aí ela vai procurar isso no pai. Então ela acredita que o pai vai resolver esse problema dela, né? Vai resolver o problema dela não ter o tal do pênis. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, né, é que como a relação dela com a mãe tem essa hostilidade, né, que a gente também viu aqui, né, ela acaba de alguma forma procurando isso no pai, né, como se o pai fosse para ela a possibilidade dela se delinear como mulher. Tipo assim, você se apaixonou pela minha mãe te conquistou. O que ela fez para te conquistar? O que a minha mãe tem que você gostou, né? Então, essa pergunta para o pai é uma pergunta que ela acha que ela vai conseguir se encontrar. Mais para frente, nas outras aulas, a gente vai ver que essa relação mãe-filha também não é só de hostilidade. Às vezes tem muitas meninas que falam, não, minha mãe é minha melhor amiga, tenho uma relação excelente com a minha mãe, eu não tenho segredos com a minha mãe. Isso já é estranho. Como assim você não tem segredos, né? Porque, né, por que você conta tudo para sua mãe? Né? Eu tinha uma paciente que ela queria transar com o namorado, ela era uma menina nova, e ela falava que ela só podia transar com o namorado se ela contasse para a mãe. E aí eu perguntei para ela, mas é a sua mãe que tem que autorizar isso? Será que não é você que tem que pensar se você quer, se você está afim, se é legal para você, né? Ou por que você precisa dessa autorização da mãe, né? Como uma mistura de corpos, né, que o Lacan trouxe, de que elas ficam tão fusionadas, né, que às vezes também é perigoso, e o pai também entra como uma intervenção. Né? Porque tem essa questão assim, a minha mãe fala, tem um monte de meme aí, um monte de Instagram, meu pai é meu super-herói. Não, mas eu que assumi esse lugar para você está assumindo esse lugar para Rafa, e realmente você vê que as meninas chamam o pai de super-herói, e a mãe que, na verdade, fez o enredo todo, né? Porque hoje, por exemplo, o pai da minha filha, eu tenho cuidado de falar para ela, mas ele é o pai do lazer. Então, e ele tá tomando essa postura para ela também, de super-herói. Eu falei, gente, não é possível, mas eu não vou lutar contra, até porque, né, eu faço terapia, a gente já estuda para isso. Agora, para minha mãe, que não tem acesso a esse tipo de informação, choca muito. Mas isso também é cultural, né? Eu já vi na internet também falando assim, como é que é? Não supervalorizem o cuidado de um pai. Ele não está ajudando, ele está fazendo a obrigação dele, né? Porque quando a gente vê uma mãe passeando no shopping com uma criança e ela posta, ninguém comenta. Tá normal. Se é um pai com a criança no shopping, nossa, mas olha que pai fofo, né? Olha que pai maravilhoso, né? Mas isso é cultural, né? Qualquer coisa que o homem faz em relação aos filhos, ele é visto como Nossa Senhora, ele está fazendo uma coisa muito importante. E ele não está fazendo nada de importante, ele só está sendo pai. Só um minutinho, Raquel, que é Simone. Vou trocar uma experiência com você. Eu só tenho filhas mulheres, porque não é óbvio que eu não tenho o menor comando sobre se eu vou ter filha mulher ou não, mas o fato é que eu nunca quis ter filho homem. Rezei a Deus e tudo para ter filha mulher, e ele me deu 2 mulheres.
E a super-heroína delas duas, sou eu. Elas não têm nenhuma projeção disso com o pai. Pelo contrário. Mas isso dá muito assunto. Mas você vê como é a singularidade de cada uma, né? E essa identificação de cada um. As minhas filhas acham que as figuras masculinas não são tão importantes quanto as figuras femininas. E se colocam, e nós três tentamos, né, nos fazer mulher frente a isso. Não diminuindo o homem, mas colocando ele numa equidade. Eu fico preocupada um pouco, não quero tirar essa posição dele como pai, não. Mas eu escutei, ela falou com a minha terapeuta essa semana, eu pedi para a minha terapeuta cuidar dela, e ela só deu um bate-papo. Ela falou assim, eu sou igual minha mãe. Eu sou filha de pai separado e não tenho padrasto, e minha mãe é muito feliz por isso, eu também sou. A minha mãe, ela me botou lá em cima, aí tudo bem, mas a questão, o olho brilha, sabe? E eu falei, pô, não é possível, ele não faz nada, ok, mas existe essa relação. Eu vejo que é muito assim, de menina com homem, assim, mulher e homem. Ela não consegue ainda distinguir essa questão de, meu pai não faz, meu pai faz. Ela não tem isso, é bem do inconsciente dela, assim, ter uma... Por isso que eu perguntei para a Dani se existe essa relação mesmo, porque não é normal, né? Ela não tem esse racional para dividir as coisas, Bom, eu nem vou me atrever a perguntar para a Dani. Dani, a gente resolve isso de outra hora. Tá bom. Eu vou ler um comentário aqui, que eu acho que foi da Thalita, acho que era Thalita, não, Tamires, que ela diz assim, que uma questão que acho interessante também é a tentativa da publicidade em encontrar o que é ser feminino, em busca de venda de produtos para mulheres. Como o mercado acaba sendo ocupado por mais homens, acredito que essa definição mercadológica em ser feminino acaba sendo definida por homens na grande maioria. Talvez por isso que os produtos para as mulheres expressam um ideal de beleza que não existe, e o tipo de uma mulher inalcançável para outras mulheres. Isso resulta em muito sofrimento da mulher, porque é uma busca incessante por uma beleza idealizada pela publicidade. Concordo. E sabe uma coisa que eu entendi que você estava falando, assim, da beleza, né? Mas sabe uma coisa que me chama a atenção no mercado? Vocês já devem conhecer sabonete íntimo para mulher, e existe uma coisa chamada perfume. Perfume para perereca. Você não encontra perfume para pênis, né? Por que será que a gente tem sempre essa visão, né, de que a mulher precisa consertar alguma coisa no corpo dela e os homens não? Como se o corpo do homem fosse sempre um corpo perfeito, né? Por exemplo, a mulher não pode ficar careca. A mulher não pode ter cabelo grisalho. Agora isso até está mudando, está meio que na moda de mulheres grisalhas aí por conta da pandemia, né? Mas a mulher não pode ser gorda. E o homem pode ser careca, o homem pode ser barrigudo, né? Quer dizer, essa coisa da beleza marca também isso, né? De que o corpo do homem já é perfeito por si só. Ele é perfeito. Quem tem que cuidar, mudar e sempre fazer alguma coisa é a mulher, né? E o mercado, de alguma forma, claro, né, gente? Para você, a gente sabe que mercado trabalha com publicidade. Publicidade faz estudo psicológico, para eles saberem qual é o público que eles querem atingir. Então, se tem perfume para perereca, né? Se tem cirurgia para corrigir a perereca, é porque existe uma demanda para isso, né? Existe uma demanda de um corpo perfeito, que fica muito mais situado do lado das mulheres do que do lado dos homens. Daniele, eu ouvindo você falar sobre essa questão do perfume, né? Eu ontem, por coincidência, estava lendo no Instagram sobre isso, né? Assim, o porquê que a gente precisa mascarar o odor que vem da vagina, se é um odor natural, né? Salvo as exceções dos odores que vão ali anunciar alguma doença, mas que é um outro tipo de odor mais forte, e que aí o post estava falando justamente assim, tem odores diferentes, né, para cada vagina, mas é um odor natural. Então, assim, por que a necessidade de você esconder isso, né? Se é do seu corpo, se é natural. Aí vem você com esse questionamento, né? Muito interessante, assim. Realmente, né? Por que mascarar o que é natural do corpo da mulher? Sim, e que é o corpo dela, né? E pênis também tem cheiro, gente, né?
O pênis também tem cheiro, o cheiro da testosterona, né? Quer dizer, a gente também. E ninguém fala sobre isso. Ah, não, o pênis é cheirosão. Né? Não, ele não tem cheiro de nada. Mentira. Né? A Thalita colocou aqui, essa questão da depressão pós-parto pode ter a ver com essa questão, quando a maternidade não responde à pergunta do que é ser uma mulher, retorna ao lugar da castração. Thalita, pode sim. Eu acho que a depressão pós-parto, ela tem outros fatores, né? É o corpo da mulher que muda muito, porque antes ela tinha uma barrigona que era super valorizada, e depois é uma barriga caída, que ninguém valoriza. Eu não sei se vocês viram um programa, não era brasileiro o programa, mas foi assim, apareceu muito na internet. E aí foi uma dançarina dançar lá, se apresentar junto com o marido, e aí o cara que estava avaliando, né, como é que se chama, gente? Não é juiz. O pessoal que fica ali avaliando. Jurado. Isso. Aí ele chegou para ela e falou assim, nossa, você dançou maravilhosamente bem, mas essa sua barriguinha, você precisa melhorar essa barriguinha. Aí o marido dela chegou e falou assim, ela acabou de ter filho, tem 2 meses. Então, assim, o cara não olha para a dança, sabe? Ele olha para a barriguinha que está ali fora do lugar. Ele não está ali para avaliar o corpo daquela mulher. Ele está ali para avaliar a dança. Né? Mas isso é tão em cima das mulheres, né? De que a gente não pode ter nenhuma dobrinha a mais, porque qualquer dobrinha a mais, a gente se torna feia, né? Que essa questão do jurado foi... Aí, assim, choveu crítica, né? E ele ficou com uma cara de sem graça, né? Ele, então, pelo amor de Deus, né? Sabe, assim, tentando se corrigir. Mas, assim, para que foi falar da barriga da mulher? Né? Então, a depressão pós-parto vem um pouco disso, né? Primeiro que eu estava ali cheia, glamurosa, grávida, me sentindo poderosa de poder gerar um bebê, né? Me sentindo super, né, funcional. E aí aquele bebê sai dali, a minha barriga cai, o meu peito cai, aquela criança chora pra caramba, e a primeira demanda é sempre da mãe, porque é ela que está amamentando. O pai, nessa hora, pode ajudar, mas é uma ajuda limitada, né? Ele pode ajudar sim. Meu marido fazia isso. Eu botava a Júlia para mamar, põe para rotar, você que põe. Ele ficava lá 1 hora lá com a Júlia botando para rotar, né? Porque dá para dividir algumas tarefas, mas a gente sabe que essa exigência da livre demanda, né, da amamentação, isso cansa demais a mulher, né? E aí mistura cansaço com o corpo que está diferente, né? E aí uma soma de fatores, isso também que você colocou, Thalita, né? Às vezes ela engravidou achando que ela ia encontrar uma resposta, e aí ela viu que ela não encontrou, porque mãe é fálico, né? Mãe não é feminino, né? Ela é fálica, ela é poderosa, né? Então, pode ser que tenha a ver com isso, sim. Acho que você está com a mãozinha levantada, né, Thalita? Você quer falar? Eu coloquei essa pergunta aí, mas me ocorreu uma outra questão, que foi um caso que mobilizou toda a sociedade recentemente, que eu lembrei disso enquanto vocês falavam aí, né, ao longo da aula, desse anestesista. E aí eu penso nesse lugar, nessa coisa da mulher, nesse lugar de objeto, né? Uhum. E que tem a ver com essa questão cultural também, e que é muito uma posição da histérica, mas quando ela deseja estar nesse lugar de objeto, né? Mas parece que, até por uma questão cultural, os homens entendem que as mulheres estão sempre nesse lugar de objeto, né? Então a gente vê esse caso, que é um caso que eu acho que é perverso, né? Todo o contexto, mas o que me chama a atenção é que mulheres é que percebem isso e que essas mulheres decidem gravar, porque elas entendem que elas não têm, elas não vão se sentir, que talvez as pessoas não acreditem nelas, né? Então, assim, todo o contexto aponta para esse lugar, da mulher que não tem esse lugar na sociedade, que não tem essa voz, né? Então, se eu disser que eu vi, que eu acho, eu vou ser desacreditada, eu preciso filmar. Então, assim, tudo em torno também desse lugar da mulher como objeto, né, do homem da sociedade. Eu achei interessante esse caso e me remeteu a ele enquanto vocês falavam sobre isso.
Isso aí. Eu comentei também lá no Psicanalise, eu fiz um post sobre isso, e tem também o vídeo no YouTube falando do masoquismo feminino, que esbarra também nesse caso, bem interessante. Depois você dá uma olhadinha lá. Bom, a Tamires achou legal a interpretação do Luiz, né? E a Mariana falou que tem um comentário lá no YouTube, né, de que foi mais uma aula incrível. Gente, eu vou fechar aqui então, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas tudo bem, o importante é a gente, né, ter esse lugar de fala para vocês. Então, até semana que vem, na nossa segunda aula, às 10 horas. E aí, quem assistiu a aula e está interessado em se inscrever, é só falar comigo lá no WhatsApp, tá bom? Então, Mari, você pode parar de gravar, tá bom, querida? Obrigada. Então, um beijo a todos, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.